Jesus Cristo, a qual escreveu João, o capítulo de número 1, o versículo de número 6, nós vamos até o versículo de número 8, amém? Glória a Deus. Deus tem algo para nós nesta manhã, obreiros da casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Amém? A tradução da Bíblia, a Mensagem, ela diz assim: houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem devia crer. João não era luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Aleluias. E é baseado nesta Bíblia, a Mensagem, que eu dividi alguns tópicos interessantes, porque você vai observar que em termos espirituais, a nação de Israel vivia em um deserto de incredulidade. E os caminhos para a realidade eram tortuosos e praticamente intensivos. Corruptos, a corrupção dos sacerdotes, do sacerdócio, em vez de uma via, a corrupção do sacerdócio, em vez de um sacerdócio, havia dois. E a hipocrisia dos legalistas, escribas e fariseus. E eles haviam deixado a nação praticamente num deserto espiritual. E João ele deveria ser essa voz, a voz que ia preparar o caminho para o Senhor. Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós já vimos aqui, ministrado pelo pastor Marcos, é que aquele servo, a característica do servo de verdade, é aquele que é enviado por Deus. Então ele é enviado por Deus. O servo de verdade, ele era enviado pelo próprio Deus, que por certo, João Batista, ele vinha da tribo de Levi, e ele deveria ser um sacerdote, ele não deveria ser um profeta. Só que Deus chamou ele para ser profeta. Eu comparo João Batista a mesma coisa que Jeremias, que era filho de um sacerdote, mas ele deveria ser sacerdote, mas Deus chamou ele como um profeta. E é Deus quem chama nós, é Deus quem escolhe eu e você. Não é homem, não é mulher, é Deus quem escolhe. E o verdadeiro servo, ele aceita aquilo que o Senhor deu para ele fazer, e ele zela por aquilo. João Batista, ele vai zelar, e ele vai aceitar aquilo que Deus revelou para ele. João Batista pagou um preço para ser quem ele era no coração de Deus. João Batista não foi o que a sociedade queria que ele fosse. João Batista não foi o que a igreja queria que ele fosse. Ele pagou um preço para ser quem ele deveria ser no coração de Deus. Esses dias eu postei nas redes sociais, e eu quero dizer uma coisa: seja quem você é no coração de Deus, porque todos os outros já existem, irmãos. Oh, glória. Então eu tenho que procurar a ser quem eu sou para Deus. Se Deus me escolheu para aquilo, eu tenho que ser. Ele pagou um preço, ele foi diferente, ele foi viver no deserto, ele não foi viver igual aos outros, ele foi cumprir um propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. Se você olhar, por exemplo, o capítulo de número 3 de Lucas, glória a Deus, o capítulo de número 3, olha que coisa interessante. Aleluia, capítulo de número 3, o versículo de número 2.
Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha que coisa linda. Então, por que Deus nos escolhe nesse tempo? É um tempo, que tempo que era esse? De crise espiritual. Era um tempo que o sacerdócio havia se corrompido. Hoje não está diferente dos dias de hoje. Então Deus levanta você, para você ser quem você é no coração de Deus. Você não precisa ser igual aos outros. Você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja, obreiro do Senhor. Pague um preço por isso. Zele por isso. Aleluias. Tem que zelar por isso, irmão. Só que o problema é que nós queremos ser o que os outros querem que nós sejamos. Aleluia. Não o que Deus quer. O servo de verdade, quando está na posição que Deus ordenou, ele não precisa forçar nada. É natural isso. Ele não precisa forçar. Você vai ver que o João Batista estava no deserto e a multidão ia atrás dele no deserto. E hoje aqueles que não estão na posição e aquilo que Deus ordenou, ele precisa forçar. É por isso que a igreja, a cada dia o mundo invade a igreja. Por quê? Porque ele está forçando. Ele está querendo fazer não aquilo que Deus ordenou ele fazer. Então ele precisa encher de coisas. Ele precisa, para chamar a atenção, ele precisa fazer um monte de coisa para que a igreja venha encher. Mas João Batista não está preocupado com o resultado. E o verdadeiro servo de Deus não se preocupa com o resultado. O que ele se preocupa é em agradar a Deus, é estar na posição que Deus ordenou a ele. Quem nós estamos procurando agradar? A sociedade, as pessoas da igreja, ou a Jesus Cristo, que é que nos chamou para esta grande obra? Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Eu vou rapidinho porque é só meia hora de mensagem, tá bom? Outro tópico que João tinha: apontar o caminho para a luz da vida. Quem era que era a luz da vida? Jesus Cristo. O caminho estava tortuoso. Quem estava na liderança era o sacerdócio corrompido, mas agora João vai fazer o quê? Apontar para aquele povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra que nós temos que fazer: apontar para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deu a João tanto a sua missão quanto a sua mensagem, tanto a sua credencial quanto as suas instruções. Oh glória, você tem autoridade de Deus para apontar para Cristo. Se nós não levarmos o povo para o caminho que é Jesus Cristo, nós vamos ter um grande problema. Nós não vamos estar cumprindo o propósito de Deus, a missão que Ele nos deu. João tinha a missão e ele tinha a mensagem que Deus deu a ele. Aleluia. Nós temos a missão de falar de Cristo. Nós temos que falar, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Porque você vai ver que nesse tempo, quem era que levava a honra? Sacerdócio. Quem era que estava no pedestal era Ele. Jesus disse: eles oram nas praças para serem reconhecidos. Eles procuravam mais ser reconhecidos pelos homens do que por Deus. Então João vem a contramão do mundo. O que é a contramão do mundo? Nós temos que testificar de Cristo. Nós temos que falar de Jesus, apontar o caminho para... Eu já disse isso aqui: a igreja não deve ser conhecida por aquilo que não pode. Ela tem que ser conhecida por aquilo que ela crê. Ela crê em quem? Em Jesus. Então nós temos que levar as pessoas para Jesus. Hoje as pessoas costumam levar mais para uma denominação, defender uma denominação, defender um sacerdote, defender um líder, do que defender a Cristo. Mas Jesus te convida nesta manhã para dizer para você: ei, glória, testifica de mim, leva as pessoas até a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. A glória. João tem essa missão de levar as pessoas para Cristo. Hoje não.
você vê as pessoas defendendo bandeiras. Como eu disse, eu sempre falo de política aqui, mas Jesus não é da esquerda e nem da direita. Eu falo, irmãos. Só que nós temos que fazer o quê? Testemunhar Cristo, defender os valores de Cristo. Não importa direita ou esquerda, mas tem que ser os valores de Cristo. É os valores dele. É apontar para ele. Essa nação está perdida, porque bendita é a nação cuja quem é o Senhor. Oh glória, Jesus Cristo. Aleluia. Outro tópico, terceiro: dizer para onde devem olhar e em quem deveria crer. Aleluia. Esta parte de olhar para quem deveria crer, isso fala de testemunha de Cristo. O pastor disse, não é testemunha de Jeová, né? Porque muitas vezes eu falo, que crime que Jesus cometeu para ele ter testemunha? Amém? Mas nós temos que apontar para a população, ela deve crer em quem? Em Cristo. Você lembra quando os apóstolos, porque nós não somos nada, tem que crer nele. Você lembra quando os apóstolos, no João capítulo de Atos 3, quando eles levantam o coxo, o que os homens estão falando ali? Estão apavorados, estão querendo. Ele diz assim, ei, por que vocês estão assim? Parece que nós fizemos isso por causa da nossa piedade, porque nós somos bons. Não, sabe quem fez isso? Foi Cristo. Foi Jesus Cristo, aqueles a quem vocês crucificaram. Apontar para Cristo e em quem eles deviam crer. Eles não deviam crer em João. João era só um caminho, através do seu testemunho, mas ele levava as pessoas a crer em Cristo. Tem gente hoje, como eu digo, se entrasse no tanque de Betesda como Jesus entrou, ia ser, oh glória, o culto da fé, o show da fé, né? Ia chamar a câmera, ia chamar todo mundo, ia dizer, ei, vem cá que eu vou curar. Não, nem Jesus era dessa maneira. Ele apontava tudo para Deus, para o Senhor, o meu Pai. Eu não faço nada que o meu Pai não tenha mandado eu dizer. Certa feita os discípulos chegou a ele e disse para ele, ei, você não está com fome, mestre? Depois a mulher samaritana ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é esse, oh glória, é levar as pessoas a crer no meu Pai. Aleluia. O testemunho de João levaria as pessoas a crer em Cristo. As instituições legais tinham sido por um tempo um testemunho de Deus. Na igreja judaica, por seu intermédio, a religião revelada era acompanhada. Nela nós lemos sobre o tabernáculo, a lei, o testemunho. Mas agora a revelação divina será dirigida a outro canal. Agora o testemunho de Cristo é o testemunho de Deus. João tinha essa finalidade. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 6, Paulo diz isso. Glória a Deus. E qual era o assunto do seu testemunho? Para testificar da luz. A luz é algo que testemunha de si mesmo e traz a sua própria evidência consigo. Mas para aqueles que fecham os olhos, para aqueles que fecham os seus olhos contra a luz, é necessário que haja aquele que testifica dela. A luz ela testemunha por si só, ela não precisa. Mas para aquele povo que estava na incredulidade, ele precisava de alguém para testificar e testemunhar de Cristo. Por isso que João testificou daquilo que ele viu, da experiência dele. Ele viu, quando ele batizou Jesus, ele disse, ele viu a voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele teve experiência. Ele viu, oh glória. A luz de Cristo não precisa de testemunho do homem. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui. A luz de Cristo não precisa do testemunho do homem, mas as trevas do mundo sim. João era como um vigia noturno que pela cidade proclamava, é chegado a luz da manhã para aqueles que têm os olhos fechados e não desejam observar. João e nós devemos ser como João, como este guarda vigia, e sair testemunhando e dizer, é chegada a luz da manhã, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória a Deus, aleluia.
glória! Quarto tópico, marca aí. Ele não era luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Eu prometi meia hora, já está chegando no final. João estava disposto a diminuir para que Jesus cresça. A característica de um servo verdadeiro, além, ele tem que ter a consciência de quem ele é. João tinha consciência de quem ele era. Agora você vai levar as páginas um pouquinho para frente. João capítulo 3. Olha que coisa interessante. Nós vamos ler, e aqui eu vou focar bastante nesse texto. João capítulo de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. 3, versículo de número 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Olha, o ministério de João precisava de água. O ministério de João precisava de água, e Deus preparou tudo para João, e Ele vai preparar para você, obreiro. Glória a Deus. E o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha a ênfase aqui. Isso aqui é interessante você observar, que ele vai dizer: aquele que estava consigo. Não era João que estava com Cristo. Eles estão já exaltando João. Aquele que estava com você, você é o cara. É você. Ele está batizando. E João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunha que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Ele é a minha alegria, que agora se completa. É nesse cenário, oh glória a Deus, que ele cresça e que eu diminua. Oh glória a Deus, aleluia. É interessante, você vê que isso aqui, eles já estão querendo exaltar João. Eles já estão dizendo: aquele que estava com você, João, está batizando. Embora o texto depois vai dizer lá, a mulher samaritana, que não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. E alguém vindo dali, o ISB, ele vai chegar a dizer que alguns comentaristas chegam a dizer que esse um que traz a questão do batismo é o Nicodemos, mas não dá para entender, não é uma certeza. Então vai haver uma discussão ali. Primeiro, Jesus estava na onde? Jesus estava depois disso seus discípulos, João estava batizando em Enom, perto de Salim. E Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judeia. Ele vem de lá para encher o saco de João. Eles vêm de lá, de longe, para vir falar: ó, discípulos, aquele a quem você batiza. Ó, Jesus, alguém disse: aquele a quem você estava com você, fofoqueiro, sabe aqueles fofoqueiros? Ele está batizando. Sabe aquelas pessoas que querem trazer conteúdo na igreja? E que diz: ai, pastor Lucilano ensina tão bem. Não, mas o pastor Marcos é melhor, ou melhor que o pastor Júnior. Como que nós lidamos quando alguém se sobressai melhor que nós naquilo que foi chamado? Você para ele, ou você dá oportunidade para ele crescer? Aqui eu dou oportunidade para crescer, irmão. Quer estar na direção? Vai. Porque quem tem convicção daquele que te chamou, não precisa temer. O que importa é que ele cresça. Aleluia!
Aleluia, você está sentindo a presença dele? Eu gosto de pregar. Aleluia. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Nós vamos ver pessoas, outras referências bíblicas de pessoas que sofreram a mesma coisa. Moisés, Números capítulo 11, versículo de número 26 ao 30. Josué chega a Moisés e diz: ó Senhor, tem alguém profetizando lá. Ó Senhor, tem alguém falando lá. Para eles, Moisés diz a Josué: deixa de ser besta. Quem dera se todo mundo profetizava. Porque quanto mais profeta na igreja, menos fofoca. Quanto mais homem de Deus na igreja, menos contenda. Cresça, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus também, Jesus e João Batista. Jesus no capítulo 9 de Lucas, o versículo de número 46 ao 50, eles começam a discutir quem é maior, quem é o menor. E Jesus pega uma criança, coloca do lado e diz assim: ei, quem é maior no meu reino é como essa criança. Mas aí eles dizem: ó Senhor, tem alguém ali que está profetizando em teu nome, Jesus. Tem alguém que está curando em teu nome. E Jesus falou: não impeça eles, porque quem não é por nós, quem é por nós não é contra nós. Deixa ele, meu filho. O apóstolo Paulo também, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 15 ao 8, Paulo vai dizer: seja por vanglória, seja por soberba, por dinheiro, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Não precisa ficar brigando com o Edir Macedo, não precisa ficar brigando com a Mundial. Deixa eles pregar o evangelho. Naquele dia eles vão prestar conta com Deus se estiver fazendo alguma coisa errada, porque ninguém pode, vai ter que prestar conta a ele. A obra é dele, o resultado é dele. Oh, glórias. Esta é a característica de um servo de verdade. Ele não se preocupa. João era apenas uma voz, a voz do que clama no deserto. E às vezes eu vejo muitas pessoas, pastor, que ela gosta de ser chamada de João Batista. Coitado. E muitas vezes nem conhece as escrituras. Porque João, ele vai para o deserto. E se você for ver Champlin, ele vai dizer que ele poderia fazer parte dos essênios, né? Você acha que ele ia ficar que nem um doido lá no deserto sozinho? Ele estava estudando, irmão. Porque ele vai citar as escrituras. Eu sou a voz do que clama no deserto. Essa citação é de quem? De Isaías. O verdadeiro obreiro tem que citar a palavra de Deus. O verdadeiro obreiro tem que conhecer as escrituras. Quer ser João Batista e sai batendo em todo mundo, sem ao menos analisar as escrituras. Mas ele não, ele diz: eu sou a voz que clama do deserto. Isso aqui é para tudo agora. Se não der, eu jogo água na tua chapinha aí, ó. Nós não criamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. O pregador não é dono da mensagem, ele é servo da mensagem. Ele não é a origem da mensagem, ele é apenas um canal da mensagem. A mensagem está na palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus. A autoridade do pregador não está na posição do pregador, mas na autoridade do pregador e da palavra de Deus. Oh, glória, aleluia. Pregue a palavra, meu filho. O resultado é Deus que faz. Seja fiel às escrituras e o resultado é Deus. Oh, glórias. Ele não era a luz. Quem era a luz? Jesus. Quem era João? Ele era aquela estrela que guiava os magos até Jesus. Qual que é o problema hoje? Não é errado o cara ser estrela. Se você for observar, Charles Spurgeon era famoso. O pastor Luciano sabe que até uma pessoa, um homem, ele fez uma charutaria com o nome de Charles Spurgeon, porque ele fumava charuto. E aí, para ganhar fama no nome de Charles, ele fez a charutaria, porque ele era famoso. Muitas pessoas saíam atrás dele. Eu estava vendo uma foto de uma pregação, um desenho que foi feito dele. Irmãos, era muita gente. Imagine 10 mil pessoas te ouvindo. A Billy Graham, assiste a biografia de Billy Graham. Ele chegava num país comunista, parava para ouvir ele. Hoje os pregadores, filho. Certa vez, mas Billy Graham, toda vez que ele descia do púlpito, que ele tinha aquelas almas que vinha para Jesus, ele tinha alguém do lado dele que dizia para ele: você não é nada.
você é apenas pó. Para lembrar ele, da onde ele vinha. Hoje nós vemos pastores querendo tirar foto com o presidente. Billy Graham era os presidentes que queriam tirar foto com ele. Olha a diferença dos homens de Deus daquele tempo e para hoje. Então nós temos compromisso com a palavra. O resto, quem é a luz é Cristo. Não é errado ser estrela. Só que você tem que entender uma coisa: você é a estrela que vai ser um canal de levar as pessoas até Jesus. Quando chegar dentro da casa, quem é que brilha? Jesus. Quem é que brilha? Cristo. Você vai ser um canal. Você vai levar. Você acha que Deus não põe homens para ser famosos? Lógico que põe. Lógico que põe. Na Bíblia você vê isso. Eliseu, homem de Deus, de forma que uma menina lá dentro da casa de Naamã, ela vai testificar do profeta. Uma criança. Esse homem era famoso, sim ou não? Mas depende da maneira que o seu nome está sendo soprado. Oh, glória a Deus. Depende da maneira que o seu nome está sendo soprado. Aleluias. Lá tem um homem de Deus. Ah, se meu Senhor soubesse que lá tem um homem de Deus. Oh, glória. Talvez quando Naamã chegou, Deus já avisou o profeta: você é apenas uma voz. Um milagre quem faz sou eu. O que é uma voz? Muita gente fica dizendo: você não é eco, você é voz. Não, você é eco de Cristo. Quem é que fala mais forte? A voz. Porque se eu falar só da minha voz, a minha voz vai ficar como? Sem palavra. Ela vai falar, só som. Se eu falar da voz, só vai emitir som. Mas ele, por isso que ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ah, irmão, você não pegou isso aqui não? Eu sou a voz do que clama. A voz é minha, mas a palavra é dele, meu filho. Oh, glória. Eu sou a voz é mais forte. A voz do que clama, o que clama é mais forte, o que fala é mais forte. E a minha voz é o eco, vai indo assim, ó, fraquinho, mas é ele que dá o poder. Ele é a voz poderosa. E nós temos que falar. É como Ezequiel no vale de osso seco: profetizei como ele me deu ordem. Enquanto eu profetizava, fez um reboliço e os ossos foram juntando, conforme ele mandou, irmão. Eu sou a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama no deserto. Aleluia, amém? Então a autoridade do pregador está na palavra de Deus, e não na posição que ele ocupa, não na posição que ele está. Tem muita gente que ele é a voz mesmo, a voz dele mesmo. Está falando dele mesmo, mas não é a voz do que clama. E em último lugar, ele é um servo do propósito de Deus. João Batista, quando ele diz o que importa é que ele diminua, João Batista não vê um decréscimo do seu ministério, é o crescimento do seu ministério. Jesus não é Jesus como um fracasso, mas como um cumprimento do seu ministério. John MacArthur ele diz: a medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Aleluia. Ele era servo do seu propósito de Deus. Ele foi preso, e quando ele chega na prisão, e aqui eu já encerro, quando ele chega na prisão, João Batista, ele não vai viver aleluiado como todos nós achamos que ele é o super crente, porque ele vai mandar uma pergunta mesmo. Dentro da prisão, ele pega quem? Aqueles discípulos que estavam falando que ele estava batizando, sabe? O mesmo que estava querendo diminuir Jesus, os mesmos que estavam querendo diminuir Cristo. Ele pega eles e diz: vai lá, pergunta se é ele mesmo ou nós estamos esperando outro. Quando João Batista vai mandar enviar esses discípulos,
aqueles que tentaram diminuir o ministério de Jesus, glória a Deus. Ei, Jesus está fazendo o quê? Trabalhando, mostrando com serviço. João mandou, nós dizemos se é o Senhor mesmo, ou há de que nós temos que esperar outro. E ele, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o cego olhando, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o coxo sendo curado, olha aqui, olha aqui. Fala para ele que os mortos são ressuscitados, fala para ele que deu certo, fala para ele que é ele. Agora você imagina os discípulos voltando e dizendo: ei, João, é ele mesmo, João, é ele mesmo. E João Batista dentro da cadeia diz: valeu a pena sofrer, valeu a pena estar aqui, por causa dele eu não preciso vir outro, eu sofro por causa dele, já não tenho a minha vida por preciosa, antes que cumpra em mim, cumpriu. Ei, obreiro, vale a pena sofrer por causa de Cristo, vale a pena ser caluniado por causa de Cristo, mas ele vai mostrar para todo mundo que ele é aquele quem você proclama, aquele quem você fala, aquele que você está perdendo a cabeça, aquele que você... Oh, glória! Arabassaides! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Talvez você chegue no momento do teu ministério que você tem dúvidas. Talvez você chegue no momento do seu ministério que você cria em si algumas dúvidas, mas eu tenho certeza, oh glória a Deus, que o Senhor Jesus não pede, Ele não deve para ninguém, Ele não deve nada, e Ele vai mostrar, fala. Ei, oh glória, se você testemunha Cristo, se você aponta o caminho para Cristo, se você é servo do propósito de Cristo, saiba de uma coisa: Ele vai justificar, e Ele vai dizer: olha, os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, mostrando na prática. O que importa é que ele cresça. Sabe o que João está dizendo? Agora eu saio de cena, deixa ele. Agora deixa, Jesus, eu saio de cena. E eu quero te dizer, Jesus vai confirmar o teu ministério. Jesus vai testificar que tudo que você passou não foi em vão, e tudo que você está passando também não é em vão. Oh glória a Deus, obreiros do Senhor, seja aquilo que Deus quer que você seja, porque os outros já existem. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Acabou. Aleluia, graças a Deus por isso. Eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que durante esse período tivemos aí, durante o ano, não é? Na direção dessa escola bíblica, uma oportunidade para nós podermos crescer e aprender cada dia mais. E eu estava aqui meditando enquanto a palavra é ministrada, e Deus não usa a mesma forma para fazer dois servos, isso é coisa de homem. Deus usa uma forma só. Então você é único, seja quem você é diante de Deus. Aparentemente parece que quando João estava preso, e ele manda essa pergunta para Jesus, no livro de João, no livro de Lucas capítulo 7, Jesus vai dizer assim: os cegos são curados, os coxos andam, o evangelho é pregado aos pobres. Só que Jesus vai dizer assim para ele: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Aparentemente parece que João estava escandalizado, e diz assim: mas se você é o mestre, o Messias, o prometido, por que permite isso com o seu servo? Está na cadeia, num lugar que não vale nada, né? Aparentemente era essa a visão de João. Alguns interpretam ali como que João não tinha dúvida nenhuma, porque ele conhecia a palavra e sabia quem havia sido revelado para ele. Então, às vezes nós nos escandalizamos, principalmente no caminho do discipulado, irmão. Como você pode fazer isso, permitir isso na nossa vida, se você está fazendo tudo certinho e está dando tudo errado? Então não se escandalize. Jesus diz: não ache nele motivo de escândalo. Você pode se escandalizar com qualquer coisa no mundo, com outra pessoa, mas menos em Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, agradecemos a Deus. Deus abençoe o pastor Marcos.
durante aí esse período também tem nos ajudado. Começamos praticamente com o pastor Marco, né? E terminamos aqui, finalizando isso, com o pastor Júnior, que é o pastor presidente da igreja. Nada melhor para ele para dar esse término aqui durante esse ano. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar, agradecer, depois eu passo para o pastor Júnior aí, dar os avisos e abençoar a igreja. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, meu Deus, te bendizemos, ó Pai, por este culto, por esta manhã de aprendizado, meu Deus, nos ajuda a sermos servos de verdade, Senhor, a sermos servos fiéis, meu Deus, não queremos, ó Pai querido, armas ou armadura de outros, mas queremos a nossa própria para te servir. Pai querido, usa cada um conforme o Senhor tem chamado, capacitado, desperta o dom que há em cada um neste lugar, jovens e jovens, homens e mulheres, ó Pai querido, a qual o Senhor tem chamado, um chamado especial. Abra o entendimento, abra os olhos espirituais, meu Deus, para que possamos compreender a tua vontade, meu Deus, o teu chamado em nossas vidas. Abençoa, Pai querido, os teus servos, pastores deste lugar. Confirma a tua bênção sobre cada um que esteve nessa manhã, Pai querido, cada obreiro que ouviu e aprendeu da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, meu Deus, queremos ser profeta, mas muitos, ó Pai, sabem, meu Deus amado, que na condição de profeta há prisão, há cadeia, meu Deus, há sacrifício, ó Pai amado. Muitos querem a honra, mas não querem, meu Deus, cumprir aquilo ao qual foi chamado. Ó Deus bendito, contempla a tua igreja, abençoa os teus servos, ó Pai, e dá graça e vitória na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. À noite, culto com a família. Amém? Às 18h30, deixa de ser preguiçoso. Coma muito macarrão e frango. Jesus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada